Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitos usam desse texto, apesar de nossos irmãos evangélicos, e católicos até, usarem uma frase assim, não se usa texto fora de contexto. Apesar disso, eles usam essa parte fora de um contexto para querer dizer que não existe outro meio de chegar a Deus fora da religião deles, fora da Bíblia, Quando Jesus aqui ele não fala de religião, ele fala de outra coisa. E nós vamos trazer ao entendimento de vocês essa parte, esse texto, esse contexto. Para isso nós vamos ler essa parte de João 14, tá? João 14, 1 em diante, nós vamos ler e vamos explicar, esmiuçar, Vamos explicar, tintim por tintim, certas coisas para que possamos abrir o leque mental e entender realmente o que Jesus queria dizer nesses momentos todos da conversa aqui em João. Então vamos lá. Jesus, ele disse assim, em João 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ponto. Isso já quebra uma coisa. Jesus não é o próprio Criador. Tá? Aqui mais uma vez, ele diz, credes em Deus, credes também em mim. Então ele se destaca. Ele não quer dizer que ele é o Criador. Ele separou uma coisa da outra, Deus e ele. Tá? Então, para aqueles que acreditam que Jesus é o próprio Deus, Jesus, mais uma vez aqui na Bíblia, não mostra isso. Porque muitas pessoas acreditam que Jesus é o próprio Deus encarnado aqui. Mas Jesus em nenhum momento, apesar de outros profetas e apóstolos darem a entender isso, o próprio Jesus não diz que é o próprio Deus. Se ele fosse o próprio Criador, ele ia falar, eu sou o Criador. Mas ele não diz isso. Então muitas pessoas pegam um texto isolado na própria Bíblia para dizer que Jesus disse que era o próprio Deus. Porém, em vários outros momentos, Jesus não diz isso. Em alguns momentos, Jesus dá a entender, dá a parecer que sim, mas não é. Nós vamos entender esse contexto aqui. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos o lugar. A casa do pai. Que é a casa do pai? A casa de Deus. Deus criou o universo, ou multiversos, como a ciência já começa a estudar, que existem dimensões paralelas. Então a casa do meu pai há muitas moradas. Essas moradas são essas dimensões, são esses mundos superiores ou até inferiores, ao qual o Espiritismo e outras religiões já falam. Então existem muitos planetas e muitas dimensões, cada uma com o seu tipo de vida no universo. A casa do Pai é o universo. E as moradas são esses planetas, esses mundos, essas dimensões e etc. E aí Jesus diz que vai preparar um lugar. Ele está falando com os apóstolos, tá? Vou
preparar-vos um lugar. Quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e os levarei para mim. Os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejamos, olha, Tomé disse uma coisa totalmente diferente, Jesus respondeu outra. Jesus não estava falando de religião, tá? Jesus não estava falando de cristianismo, de budismo, etc. Jesus estava falando o seguinte, ó: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava querendo dizer o seguinte: o meu comportamento, o meu modo de ser, os meus exemplos são o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai sem se comportar como eu me comporto. Imitem a mim. É isso que Jesus quer dizer. Todos nós, na face da terra, não chegaremos a ter uma comunhão perfeita com Deus, assim como Jesus tem. Não chegaremos a essa comunhão sem imitarmos a Ele, sem nos comportarmos como Ele se comporta. E ele continua, Jesus continua dizendo assim: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ó, Jesus quer dizer o seguinte, ele dá a entender, tá? Ele pode estar dando a entender que ele é o Criador. Mas não é isso que ele quer dizer. Então, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, do que nos basta. Jesus respondeu: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O que Jesus quer dizer com isso? Ele não quer dizer que ele é o Criador. Ele quer dizer que ele reflete a imagem do Criador. Por estar em comunhão com Deus, em comunhão 100% com o Pai, ele reflete. Por exemplo, um policial, um bombeiro, né, alguém de uma instituição qualquer que carrega em si a camisa da instituição, carrega em si a insígnia, o logotipo da instituição. Essa pessoa, ela reflete a instituição, ela representa toda aquela instituição, mesmo que ela esteja ali sozinha, mas enquanto estiver uniformizada, ela reflete aquela instituição para a população. Então o policial pode estar sozinho ali, mas ele está refletindo a polícia militar, por exemplo, do seu estado, né? Ou uma pessoa de qualquer instituição, uma fábrica, por exemplo, né? Ela pode estar ali com a insígnia, representando toda a fábrica. Então Jesus aqui, quando ele fala isso, ele quer dizer que eu reflito o Pai, eu represento o Pai. Eu sou o exemplo, a figura do Pai aqui na Terra. Não que ele seja o próprio Pai, o próprio Criador. E aí Jesus continua: não crês tu que eu estou? Olha o que ele fala. Ele não fala eu sou, ele fala estou. Assim como eu disse
que o policial, ou a pessoa de qualquer, ou o bombeiro, ou a pessoa de qualquer instituição, ela está na instituição. E Jesus diz aqui, eu estou no Pai. E que o Pai está em mim. É a mesma coisa, os dois, né? Então, o policial ou a pessoa que representa a sua instituição, ela está na instituição e a instituição está nela. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Olha Jesus de novo se destacando, se diferenciando do Pai. Não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus, ele se destacava. Ele estava dizendo que ele estava em perfeita sintonia, comunhão com o Pai, e por isso o Pai trabalhava através dele. Entende? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. E Jesus continua. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará no futuro, tá? Fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, quer dizer que Jesus disse que quem crê nele, crê. O que é crer? Crer não é acreditar, não. Igual acredito em Coelhinho da Páscoa, né? Acredito em Papai Noel. Crer não é isso. Crer, se você for ver lá no dicionário, a palavra aqui, quem crê, tem fidelidade, tem confiança. Quem crê põe em prática aquilo que crê, que acredita. Então, crer não é um acreditar externo, é uma coisa muito mais interna. Entende? Então, Jesus continua, na verdade, vos digo, quem crê em mim fará as obras. Então, no futuro, quando também estiver comunhão com o Pai, ao mesmo nível dele. Então, nós faremos as mesmas obras que ele? Sim, quando tivermos uma certa comunhão com Deus. E Jesus continua, e tudo quando vos pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, de novo, destaca um do outro, Pai e Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ora, é a mesma coisa do crer que eu falei. Se nós cremos em Jesus, não é só crer, acreditar externamente. Se eu creio realmente, eu confio, eu tenho fé, eu ponho em prática o que foi ensinado por ele. E Jesus continua, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que não é ele, disse aqui outro Consolador, né? Para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade. Espírito de verdade. Então, o Consolador que vai ser nos dado é um Espírito, tá? Que já nos é dado, tá, gente? É um Espírito. O que é um Espírito? O Espírito, ele é imaterial, invisível. Você não vê o Espírito, você sente. Ele é, vamos dizer, por falta de outras palavras, vamos dizer que o Espírito é uma forma de energia. Então você sente, você pode ouvir e pode retransmitir essa mensagem a partir daquilo que você está ouvindo, sentindo e às vezes até vendo. Não que você vá ver o Espírito de verdade, mas você vai ver aquilo que esse Espírito quer que você veja. Então você pode recepcioná-lo, entrar em sintonia com ele, né? E afinidade para então repassar, tá? Repassar a mensagem. Assim como Jesus fazia com o próprio Deus. Deus é Espírito,
né? Tá lá na Bíblia, Deus é espírito. E Jesus recebe a mensagem de Deus e repassa essa mensagem. Por isso que Jesus aqui em cima disse: crede-me ao menos por causa das mesmas obras. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus recebia e fazia as obras. O Pai trabalhava através dele. Assim também o Espírito de verdade pode trabalhar através de nós quando nós nos permitimos a isso. Então ele continua: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Lembrando que Jesus estava dizendo isso diretamente aos apóstolos dele, tá? Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus aqui promete o retorno dele. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, o que Jesus quis dizer? Que os profetas iam continuar, os apóstolos iam continuar vendo, mas vendo no sentido de ver a imagem dele, de conversar com ele? Não. Ver no sentido de exemplificar para o próximo aquilo que ele deixou como ensinamento. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então o que Jesus quer dizer? Que quando nós adquirimos uma comunhão uns com os outros e com Deus, nós entramos em sintonia mútua. Entende? Nós entramos numa sintonia mútua. Eu estou em você, você está em mim e o Pai está em todos nós. Nós entramos todos na mesma comunhão. Porque aqui então Jesus, se for pela lógica de Jesus, estava querendo dizer que ele é o próprio Criador, então aqui nessa frase, Jesus está querendo dizer que nós também somos o Criador. Não, mas não é isso. Jesus fala a todo momento de comunhão, gente. Comunhão com o próprio Pai, né? E nos pede isso também. E Jesus continua: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Esse é o que me ama. Então vemos aqui, ó, no contexto não pegando só aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não só pegando essa frase, mas pegando o contexto, nós vemos que Jesus fala dos seus mandamentos. Jesus fala de um meio de comportamento exemplificado. E eu vou abrir mais esse leque, tá, gente? Eu vou abrir mais esse leque para que nós possamos entender que a coisa não fica restrita a uma religião, mas a qualquer meio de comportamento, de sentimento, de emoção que venha a ter comunhão com o próprio Cristo. Então Jesus continua: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, tudo é questão de nós praticarmos. Não é praticar porque você leu, porque a religião mandou, porque o pastor, o padre, o guru, seja lá quem for, mandou, não. É praticar de coração, tá? É você praticar o que ele ensinou por amor. E o que Jesus ensinou? Jesus ensinou a amarmos. O último mandamento que ele deu foi: ame como eu vos amei. Então, o maior dos ensinamentos de Jesus foi o amor. Amor até o inimigo. Existem duas coisas que eu falo que são essenciais que Jesus ensinou.
Primeiro, a automodificação e purificação interna, tá? Nós nos desapegarmos de toda a materialidade existente na Terra. Desapegar não significa deixar de usar. Eu posso ter dinheiro, por exemplo, mas não viver preso àquele dinheiro. Saber quando o dinheiro se for, eu estar tranquilo. Se eu ficar pobre, eu ficar tranquilo. Se eu ficar rico, eu fico tranquilo de novo. Eu não preciso estar apegado nem às pessoas, nem às coisas. Então é desapegar a toda a questão de materialidade, toda a questão de prazer mundano, né? Desapegar não significa que eu não vou numa festa. Não, eu posso ir na festa. Mas o dia que não der para ir, eu não vou, tá tranquilo. Então, é isso que Jesus quer. Que nós nos desapeguemos de toda a materialidade e que nós praticamos o amor incondicional. Então vamos continuar. E disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Lembra, Jesus está falando para os apóstolos, tá? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, alguém, agora Jesus colocou alguém, não só os apóstolos, qualquer um de nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então tudo é questão de energia, de comunhão, né? Do momento que eu guardo os ensinamentos de Jesus e ponho em prática, Deus está fazendo morada em mim. Não que Deus não esteja nos outros, só que eu vou estar mais perto de Deus por estar com maior comunhão. Eu vou estar em maior sintonia. Entende? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas o Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, aí, o Espírito de verdade, tá? Que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o que é o Consolador? O Consolador é um Espírito, tá? Eu acredito, agora sou eu acredito que é toda a espiritualidade que te faz relembrar dos ensinamentos do Cristo e ao mesmo tempo te ensina coisas novas. Claro que essas coisas pautadas em comunhão com os próprios ensinamentos do Cristo, não ao contrário dos ensinamentos do Cristo. Então isso independe de religião. Qualquer espiritualidade que te relembre o que Jesus ensinou e te ensine coisas novas é uma espiritualidade positiva. É o Consolador. Então agora nós vamos abrir o leque. Por exemplo, se o budismo te ensina também a amar o próximo, se o budismo te ensina também a se desapegar de toda a materialidade, de todos os prazeres mundanos, ele está em concordância, em comunhão com os ensinamentos do Cristo. Mesmo ele vindo por Buda, por exemplo, ele está em comunhão com os ensinamentos do Cristo. Logo, ele está te aproximando de Deus. Então, qualquer religião que faça isso com você, que te traga, não que a religião vai fazer, né? Mas que te traga esses ensinamentos, esse meio de comportamento, que te faça ter comunhão com Cristo Jesus, e assim vai te fazer ter comunhão também com Deus.
Então, qualquer um dessa espiritualidade é uma espiritualidade positiva. Todas elas são o caminho, a verdade e a vida. Todas elas são... Por quê? Porque todas vão estar afunilando, né? Fazendo assim e te colocando para um lugar só, que são os ensinamentos do Cristo, mesmo sem vir por ele. Por quê? Como eu disse, se o budismo ou o hinduísmo ou outra religião qualquer te ensina a amar o próximo, te ensina a amar até o inimigo, te ensina a se desapegar dos bens materiais e dos prazeres mundanos, a se purificar, né? A trabalhar o seu interno, tirando as negatividades e trazendo à tona as positividades. Se qualquer religião que faça isso, está fazendo a mesma coisa, está te trazendo para o mesmo caminho que o Cristo exemplificou. E aí, com certeza, essa religião também é o caminho, a verdade e a vida. Porque o Cristo também está lá. O Cristo não se prende a religiosidades, a dogmas, a rótulos. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou hinduísta, eu sou budismo zen, né? O Cristo não se prende a esse tipo de coisa, a esse tipo de rótulo, mas sim ao meio de comportamento que deve ser igual ao dele. Então, continuamos aqui. Né? Aqui já estamos finalizando. O Consolador, o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então, independente da religião, se te fizer lembrar do ensinamento do Cristo ou te trouxer de alguma forma o mesmo ensinamento, é positivo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que significa isso? Significa o seguinte: te dou a minha paz, não como o mundo dá. Qual é a paz do Cristo? A paz de Jesus, ela é uma paz assim. O mundo diz que paz é sombra e água fresca. Você está na praia, tranquilinho, com água de coco. Isso é paz para o mundo. Para o Cristo, não. A paz é mesmo no meio de uma confusão, no meio de um, entre aspas, furacão, você se manter equilibrado, se manter centralizado. É disso que o Cristo está falando, e por isso ele fala aqui no final: não se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultarias, porque eu disse vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou, disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, que nada tem de mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. O príncipe do mundo não é uma figura, não é um ser, tá? Mas é um conjunto de seres espirituais e também um conjunto de pensamento e sentimento que são contrários ao que o Cristo ensinou. Então, tudo aquilo que é contrário ao que Cristo ensinou, que é contrário ao que isso que eu falei, de amar ao próximo,
Amar não é contrário à Bíblia não, tá, gente? Não é contrário a livros sagrados, não. É contrário ao que o Cristo ensinou de amor ao próximo, amor até aos inimigos, se desprender da materialidade e dos prazeres mundanos, né? Tudo que for contrário a isso, que te leve a se prender cada vez mais, a odiar, a guerrear, tudo isso é contra o Cristo. É ao contrário do Cristo. E por isso é negativo. Espero que todos tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor para todos. Deixe seus likes, deixe suas perguntas nos comentários. Muita paz a todos.